Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no nosso 6º domingo do tempo da Páscoa, já estamos chegando quase ao final deste tempo litúrgico. Mais 2 semanas e nós encerraremos o tempo da Páscoa e retomaremos o tempo comum da liturgia. Porém, antes de encerrar o tempo pascal, esse tempo tão importante do nosso calendário litúrgico, em que o Círio Pascal nos acompanhou em 7 semanas, lembrando a presença do ressuscitado entre nós, nós ainda temos 3 grandes festas para celebrar. Domingo que vem nós celebraremos a Ascensão do Senhor, quando Cristo vai definitivamente para junto do Pai. E hoje ele já nos dá uma prévia da celebração do próximo domingo, porque o Evangelho de hoje já está em clima de despedida. Ele não vai nos abandonar. Deus nunca nos abandona, desde que nós o amemos e vivamos a sua palavra. Ele não vai nos abandonar, mas também não vai ficar insistindo conosco, como ficou durante estas 7 semanas, para que nós o percebamos ressuscitado no nosso meio. Quem acompanhou as missas do tempo pascal, sobretudo o Evangelho, viu que Jesus insistiu com os seus apóstolos para percebê-lo ressuscitado entre eles. Vimos Jesus se manifestando de tantas formas simples, do cotidiano da nossa vida, para que a gente não fique esperando coisas miraculosas, manifestações miraculosas dele ressuscitado, mas o vejamos no dia a dia da nossa vida, nos acontecimentos diários, a mão de Deus querendo dizer alguma coisa para nós, em tudo que acontece na nossa vida. Nada é por acaso, até as coisas ruins que acontecem, Deus quer dizer algo para nós com aquilo, quer que a gente tire uma lição daquilo. E Jesus então veio mostrando para nós, durante estas semanas todas, como que ele se faz presente entre nós. Será que aprendemos? Será que já estamos sensíveis para perceber Cristo ressuscitado e a gente não precisar mais que ele diga: olha, eu estou aí, junto com você, no meio de vocês, me vejam, vivam o que eu ensinei. Então agora, a partir de domingo que vem,
nós não vamos mais encontrar no Evangelho essa insistência, porque supõe que nós já gravamos no nosso coração, já temos essa certeza, e a gente não vai precisar mais de prova nenhuma. Não vamos ser como Tomé, querendo colocar a mão nas marcas dos pregos para acreditar. Vamos acreditar sem termos visto grandes coisas, porque nós temos fé, porque nós cultivamos o amor no nosso coração, na nossa vida. Então o texto do Evangelho de hoje é uma espécie de texto de despedida. É como aquele pai, mãe que vai partir em viagem, ou está num leito enferma, e que chama os filhos e dá recomendações. Cuide dessas coisas enquanto eu estiver ausente. Essas coisas que eu construí, que eu te ensinei, cuide delas com muito carinho, dê continuidade. Vivam no amor. Então Jesus se apresenta para nós hoje como esse pai e essa mãe que nos dá lições de amor. E diz para nós, com todas as letras, que se nós o amamos de fato, só tem uma maneira de nós mostrarmos isso. É guardando os seus ensinamentos. A maneira que nós demonstramos que amamos nossos pais é guardando os ensinamentos que eles nos deram. A maneira que nós demonstramos que amamos a Deus, que amamos Jesus, é guardando sua palavra. Guardar aqui, o verbo guardar aqui não significa literalmente você pegar a palavra, a Bíblia e colocar numa caixa. Ah, vou guardar a palavra. Não é dessa forma. Guardar aqui tem o sentido de vivê-la, aplicá-la no nosso dia a dia. E é isso que vai mostrar que nós amamos a Deus. Quem diz que ama a Deus, que ama Jesus, mas não vive seus ensinamentos, diz Tiago, é um mentiroso. Não pode estar falando a verdade, porque está incoerente com aquilo que Jesus ensinou. Então a prova cabal do nosso amor a Ele é viver a sua palavra, nos esforçarmos, pelo menos, para viver os seus ensinamentos. É disso que Jesus diz para nós. E se nós fizermos isso, Ele vai estar sempre conosco. Ele está no céu e está junto conosco. Ele vai dizer, olha, se vocês viverem os meus ensinamentos, eu e o Pai, que somos um, viremos e faremos morada na sua vida, na sua família. Agora, aqueles que não me amam, não vão guardar minha palavra, não vão guardar os meus ensinamentos. E aí ele recorda, antes de partir, para os apóstolos, que isso que ele está dizendo no dia de hoje, antes da partida, antes da sua ascensão, é aquilo que ele disse durante toda a sua vida pública. Se eles prestaram atenção e aprenderam a lição, agora Jesus faz uma síntese de tudo aquilo que ele ensinou. É como aquele professor que dá aula o ano inteiro, e na última semana ele vai fazer uma síntese de tudo aquilo que ele ensinou durante o ano, para que você possa ter um resumo do que você aprendeu. Então Jesus hoje faz uma síntese da sua vida pública, mostrando para que eu esteja com vocês plenamente e o tempo todo, vivam a minha palavra. Simples assim, simples para entender o resumo, mas desafiador para vivermos no dia a dia essa prática. E ele vai dizer para nós também nesse evangelho, que ao ir, ele não nos abandona, não nos deixa órfão. Nós vamos ver isso nas duas celebrações seguintes, domingo que vem e no outro. Ele vai enviar o Espírito Santo, que é aquela grande celebração da igreja de Pentecostes, daqui a 2 domingos, em que Jesus envia o Espírito Santo para guiar nossos passos. Aí ele estará conosco como um sopro, como o ar que a gente respira, que a gente não vê, mas se faltar,
falta vida. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Nós não o vemos, não o tocamos, mas ele está aqui como um sopro, como um alento, como o ar que nós respiramos, e guiando nossos passos, e concedendo-nos vida, e vida em plenitude. Então Jesus vai dizer para nós que ele vai enviar o Espírito Santo como advogado, como defensor. Nós não estaremos sozinhos. Nos momentos difíceis da nossa vida, saibam, o Espírito Santo está guiando nossos passos, nos protegendo. E ele vai mostrando tudo isso para que nós possamos construir nesse mundo uma igreja que seja reflexo da Jerusalém celeste. É isso que nós vimos na segunda leitura do livro do Apocalipse. João relata essa igreja que começa a se formar com o advento da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Essa igreja que nós vimos durante estas 7 semanas no livro dos Atos dos Apóstolos, sempre na primeira leitura. Agora João sintetiza isso. Essa igreja que nasce a partir dos apóstolos, nasce como a imagem da Jerusalém celeste. Então, um anjo o conduz ao alto de uma montanha em espírito, e lá ele tem essa visão dessa igreja que desponta como a Jerusalém celeste. A igreja que nós devemos nos esforçar para tê-la nesse mundo, porque a igreja é sinal, ela deve ser sinal do reino de Deus. É por isso que a gente batiza a criança na igreja, para que ela participe desse reinado de Cristo que começa nesse mundo. É por isso que nós recebemos o batismo, fazemos parte dessa igreja. Uma igreja que tem 12 portas, na linguagem simbólica do Apocalipse. 12 portas abertas para os 4 cantos da terra, simboliza uma igreja acolhedora, de portas abertas. E vocês viram que João destaca que nessas portas tem anjos. Anjos acolhendo as pessoas que chegam. Quando vocês chegaram, vocês não viram anjos na porta da igreja, mas viram algumas pessoas dizendo bom dia para você, desejando seja bem-vindo. Essa igreja deve ser uma igreja acolhedora, que a acolhida não se resume ali na porta, mas se resume na nossa postura. E nós mostramos que somos acolhedores quando nós demonstramos amor para com o nosso próximo. Porque de nada adianta você dizer seja bem-vindo lá na porta e depois sua postura ser arrogante, agressiva. Aí você desdiz aquilo que você disse lá. Essa Jerusalém celeste mostrada por João no Apocalipse, tem anjos na porta que diz, você é bem-vindo nessa igreja, e seja também um anjo na vida de outras pessoas. Essa igreja com a imagem da Jerusalém celeste, tem 12 alicerces, em cada alicerce escrito o nome de um apóstolo. Ou seja, uma igreja fundada nos apóstolos. Por isso que a nossa igreja é apostólica, católica, apostólica e romana. Católica significa universal, que vai aos confins da terra, anunciando a palavra de Deus, testemunhando o evangelho, vivendo a palavra como pede o evangelho de hoje. Essa é a igreja católica, universal, que está em todos os cantos da terra. Por isso, esta igreja, na visão da Jerusalém celeste, tem portas abertas para os 4 cantos da terra. Essa igreja é apostólica, fundada nesses apóstolos, que tem Pedro como pedra fundamental, mas todos os outros. Então a nossa igreja nasce construída sobre esse alicerce, e temos a honra de ter a igreja dedicada a São Pedro, um dos apóstolos fundamentais da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja.
uma igreja construída sobre aqueles que testemunharam a presença de Cristo nesse mundo. E nós somos continuadores deles, com a nossa maneira de ser igreja. Essa igreja que vai se estruturando ao longo dos séculos, até chegar onde nós estamos no século 21. Se nós olharmos a história da igreja, essa igreja vai se institucionalizando, se estruturando com leis, com normas, com regras, que até hoje tem muita gente que não entende. Por que que a igreja tem tantas normas, tem tantas regras? Para não virar uma bagunça, para nós sermos fiéis a Ele, a igreja dos apóstolos. Por isso nós temos concílios, sínodos, conferências, assembleias. Eu estou dizendo isso porque a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos é a do Concílio de Jerusalém. O primeiro concílio da igreja, em que diante de confusões, orientações erradas, distorcidas, começou a confundir a cabeça das pessoas. E aí os apóstolos, sobretudo Paulo e Barnabé, vai até Jerusalém com os responsáveis pela igreja, os anciãos, e lá vai dizer para eles: tem gente que está dizendo isso e confundindo a cabeça das pessoas. E aí eles se reúnem com o Espírito Santo e diz: olha, volta e diz para aquelas pessoas: não sigam quem não é fiel ao que nós ensinamos, porque o que nós ensinamos está fundamentado em Jesus Cristo. Essa regra vale ainda hoje. Agora, com o advento dos meios de comunicação social, sobretudo a internet, tem muita gente ensinando coisas que a igreja não ensina, coisas que não são fiéis à igreja. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês veem na internet, porque ali é terra sem lei, cada um fala o que quer. E às vezes tem gente desviando a proposta da igreja com propostas próprias que ouviu de outra pessoa, que vai transmitindo como notícias falsas da igreja. Tomem muito cuidado. Escutem o que diz o nosso Papa, o que diz os nossos bispos, porque eles são representantes oficiais da igreja. Não escutem o que diz um Zé Ninguém lá na internet, porque aquela pessoa não sabe o que diz a igreja, e às vezes ela quer impor alguma coisa, aquilo que aconteceu na primeira leitura de hoje, que gerou tanta confusão. E aí nós vemos aquelas normas que os apóstolos passaram: olha, é isto, isto e isto, evite essas coisas e você fará muito bem. Por isso que tem normas para a gente seguir na igreja, e algumas normas são dadas no batismo. Quando chega a época de batizar uma criança, os pais chegam lá no expediente paroquial, e quando as secretárias passam as normas para batizar, tem muita gente que briga. Por que que a igreja coloca tanta norma para padrinho? Sabe por quê? Porque a igreja tem normas para ser fiel a Jesus Cristo, porque criança não pede pai e mãe para nascer, então as normas não recaem sobre os pais. Os pais podem ser casados ou não, católicos ou não, praticantes ou não, basta querer batizar a criança. Não existe impedimento para um pai, uma mãe ou responsável batizar uma criança. Mas as exigências da igreja recaem sobre os padrinhos. Padrinhos é escolha. Por isso você deve escolher padrinhos que sejam pessoas íntegras, pessoas que vivam a doutrina da igreja, pessoas que participam da igreja, pessoas que estejam com os sacramentos da igreja em dia, pessoas que vão ser exemplo de pessoa católica para essas crianças, para elas dizerem depois: eu tenho orgulho do meu padrinho e da minha madrinha, eu quero ser igual o meu padrinho e a minha madrinha. Agora, se a criança se envergonhar do seu padrinho, se você for um padrinho, uma madrinha omissa, não vai à missa, até rimou, né? Então você
não serve para ser padrinho e ser madrinha. Que exemplo que você vai dar para essa criança? A criança não vai ver os pais indo à missa, e nem os padrinhos, ela também não vai. Ela não vai viver a fé católica, porque aí vocês não estão vivendo. Por isso que padrinhos têm que ser exemplos. Por isso que tem o nome lá, com padre, com madre, ou seja, com o pai e com a mãe, um segundo pai e uma segunda mãe para aquela criança. E aí então, padrinhos precisam ser bem escolhidos. Tem muita gente que diz: padre, eu me arrependi do padrinho da madrinha que eu escolhi, porque mudou de religião logo depois do batizado, ou porque nunca visitou a criança, ou porque nunca orientou a criança que batizou, porque nunca foi exemplo. Olha, o erro está em quem? Em você que não soube escolher. E não tem como anular, não. Padrinho não é produto de supermercado que o prazo de validade venceu, você vai lá e troca. Não é. Padrinho e madrinha é para sempre. Por isso tem que escolher bem. E se arrependeu depois do batismo, azar teu, você ficou sem padrinho, sem madrinha, e o batismo ficou pela metade. Por isso, cuide bem. Eu penso que um pai e uma mãe quer dar o melhor para o seu filho, então ele quer dar o melhor padrinho, melhor madrinha. Ah, mas esse padrinho aqui é meu amigo desde a infância. Isso não é critério para ser padrinho. Por isso tem alguns critérios. Tem gente que escolhe padrinho que mora do outro lado do mundo. Vai acompanhar a criança pela internet? Padrinho tem que estar perto. Padrinho não é para dar presente, padrinho é para ser presença na vida da criança. E se você escolheu com outros critérios, escolheu errado. Isso eu sei que vocês já ouviram no dia que vocês fizeram a preparação de pais e padrinho, mas eu estou fazendo aqui uma síntese, só para a gente recordar que vocês, padrinhos, são muito importantes na vida dessa criança. E ela vai ser católica de verdade se você for exemplo na vida dela. E se você, padrinho, madrinha, perceber que o pai, a mãe, está negligenciando na educação católica dela, pode puxar a orelha sim. Você é um segundo pai e uma segunda mãe. Pode chamar a atenção dos pais. Porque se os pais não permitem que você chame a atenção dos afilhados, vocês não deveriam ser padrinhos. Tem que ter essa liberdade de ajudar os pais a educar na fé católica essa criança que hoje recebe o sacramento do batismo. Só assim o batismo vai ser válido. Senão, o dia de hoje só vai ser um ato social. Você vai ter a foto bonita desse dia, a criança bem arrumadinha, bonitinha. Para que serve isso se você não viveu o batismo com o sacramento? Só uma lembrança? A lembrança é importante para você falar: não vou esquecer esse dia em que o meu filho, a minha filha, passou a ser católico, a viver a fé católica. Olha que bonito se você pegar essa lembrança e depois não esquecer desse dia tão importante. É isso então que nos pede a liturgia de hoje, e pelo fato de termos batismo nessa celebração, de nós podermos também aprender um pouquinho mais da nossa missão de batizado e o que é ser batizado nesta igreja que nasce em Pentecostes e que se expande para os confins da terra.